Olá, pessoas! Na aula de hoje, nós vamos abordar a composição dos movimentos, um conceito interessante e muito útil na cinemática. E não, antes que você se pergunte, isso não tem nada a ver com composições musicais. Para começar, eu gostaria que vocês fizessem um questionamento. Quando vocês entram no elevador, independente de você encontrar o Homem-Aranha lá, ele vai seguir apenas para cima e para baixo com uma certa velocidade, certo? Mas e se, por um acaso, você quiser se mover de um lado para o outro dentro do elevador? De que forma que isso afetaria o movimento dele para cima e para baixo? Para exemplificar, eu trouxe vídeos de uma situação análoga. Eu tenho aqui um carrinho de fricção. Funcionamento simples, acredito que todo mundo aqui já tenha visto um desses. Eu solto o carrinho de forma que, como o elevador faz com a gente quando a gente está andando nele, o carrinho se desloca através de uma linha reta, em uma direção só. Agora, enquanto esse carrinho está andando para frente, eu puxo uma folha que está embaixo dele para o lado, fazendo com que ele também se mova em uma direção perpendicular à original. Dessa forma, fica o mesmo questionamento da questão do elevador. Qual o efeito na velocidade original dessa velocidade aplicada perpendicularmente a ela? Se você diz que ela não tem efeito, você acertou. Como vocês podem perceber pelo vídeo, o movimento tem a mesma duração. Ou seja, nas duas situações, o carrinho leva o mesmo intervalo de tempo para se deslocar de um ponto ao outro. Esse princípio ficou conhecido como a independência dos movimentos simultâneos de Galileu. Ele afirma que se um corpo realiza simultaneamente dois movimentos em direções perpendiculares, esses movimentos não têm efeitos um sobre o outro. A gente pode olhar para o problema fazendo uma análise vetorial das velocidades envolvidas. Em um primeiro momento, ambos os carrinhos possuem apenas o vetor velocidade na direção horizontal. Porém, durante o movimento do segundo carrinho, ele adquire uma velocidade na direção vertical, fazendo com que a velocidade resultante não seja mais na horizontal, e sim a soma dos vetores velocidade na horizontal e na vertical. Assim, nós vamos ter uma velocidade resultante nessa direção. Vale lembrar que, por se tratar de uma soma dos vetores, a gente pode calcular o módulo da velocidade resultante aplicando o Teorema de Pitágoras. Os módulos das velocidades vertical e horizontal vão ser os catetos e o módulo da velocidade resultante vai ser a hipotenusa. Beleza, mas aí você pode estar se perguntando agora: mas por que eles chegam ao mesmo tempo se o carrinho de baixo vai ter que andar mais? Como vocês podem perceber, a velocidade em x vai permanecer a mesma durante o movimento inteiro. Então é como se o carrinho continuasse tranquilão no caminho dele lá, e a distância a mais que ele percorre é para baixo só, no eixo y, o que não faz diferença para o movimento em x. A distância que ele percorre é a hipotenusa do triângulo formado pelas distâncias percorridas na vertical e na horizontal. E a velocidade nessa direção é maior que nas outras duas, o que vai compensar essa distância maior que ele está andando. Uma outra situação que configura uma composição de movimentos é a utilização de uma esteira para realizar exercícios físicos. Quando uma pessoa, ou então um Pokémon, está correndo numa esteira, ela vai estar em repouso no espaço, certo? A gente pode analisar essa situação através da composição dos movimentos da pessoa e da esteira. A pessoa vai estar correndo com uma certa velocidade, que para que a esteira funcione, para a gente conseguir correr nela ali sem cair, esborrachar, a velocidade tem que ter o mesmo módulo da velocidade que a esteira aplica em quem está correndo. Assim, os vetores velocidade com o mesmo módulo e sentido oposto se anulam, resultando em uma velocidade resultante igual a zero. A composição, nesse exemplo da esteira, não tem que ser necessariamente em nome do repouso, ou seja, para a pessoa não ir para frente nem para trás. De toda forma, vai ter uma soma dos vetores velocidade, e isso vai dar uma velocidade resultante. Caso as velocidades estejam no mesmo sentido, pode ocorrer uma soma desses vetores também. É um caso que a gente vê muito em filme, por exemplo, uma pessoa correndo em cima de um trem em movimento. Se a pessoa estiver correndo em cima do trem no mesmo sentido que o trem está andando, vai ter uma soma da velocidade, De acordo com alguém observando isso de fora, a pessoa vai estar se movendo com a velocidade que ela está correndo mais a velocidade do trem, porque a composição ali do movimento da pessoa e do trem,
que têm vetores de velocidade no mesmo sentido vão se somar. Quando acontece de alguém ser arremessado para fora da esteira, é que essa velocidade resultante não foi no sentido que a pessoa esperava. Então vai ser para fora da esteira e a pessoa vai ser arremessada, porque ela não vai conseguir compensar a velocidade da esteira e vai ter uma velocidade menor do que ela está correndo para frente, só que para trás, porque a velocidade da esteira está maior que ela. Então a pessoa acaba sendo arremessada e esborrachando no chão, na maioria dos casos. Voltando lá no caso do elevador, a gente pode concluir então que você andar para os lados dentro dele não vai afetar sua velocidade para cima nem para baixo. Esse é um teste que você mesmo pode fazer em qualquer lugar que tenha um elevador. Quando você entrar, tenta medir o tempo de subida para o mesmo andar nas duas situações, com você parado dentro do elevador e com você andando para os lados. Se você for preciso para acionar o cronômetro ali, esse tempo tem que ser exatamente o mesmo. Assim como uma situação envolvendo o movimento de dois corpos configura uma composição de movimentos, há também situações em que nós podemos considerar o movimento de apenas um corpo como uma composição, encontrando as velocidades independentes através da decomposição do vetor velocidade resultante. Um exemplo é o lançamento de um projétil, onde um objeto descreve uma trajetória curva e nós podemos decompor sua velocidade em duas, uma no eixo x e uma no eixo y. Assim, a velocidade em x se mantém constante em todo o movimento, enquanto a velocidade em y se altera, mas sem que uma interfira na outra. Isso facilita para que a gente encontre o tempo completo do movimento, pois a gente só vai precisar da distância que o projeto vai percorrer no eixo x. Para a gente mexer um pouco com números agora, eu estabeleci essa distância aqui e uma velocidade inicial para o projétil no eixo x. Com essas informações, eu posso determinar o intervalo de tempo que o movimento leva para acontecer. Esse intervalo de tempo vai ser exatamente o tempo que o projétil gasta para subir e para descer novamente. E antes que alguém reclame aí, né? A gente está vendo o movimento em câmera lenta, por isso que o tempo que passa no vídeo não é igual ao que a gente calculou. Então é isso, pessoal. Nossa aula está chegando ao fim aqui. Eu queria perguntar se alguém tem alguma dúvida. Não? Então beleza. Muito obrigado e até a próxima.